Olá pessoal, a partir de agora então nós vamos explorar os assuntos que estão nas entrelinhas dessa segunda lição desse último trimestre de 2018, causas da desunião. Fiquem ligados aí porque nós vamos explorar os paralelos que houveram, por exemplo, na divisão entre a nação hebraica e houve uma divisão bem recente, que foi na Guerra Civil dos Estados Unidos, onde os cristãos também se dividiram. Nós vamos fazer um outro paralelo também na divisão, não só de Corinto, que nós vamos explicar por que houve essa divisão, por que havia essa divisão, mas também vamos fazer um paralelo, uma entrelinha, explorar uma entrelinha, que é uma divisão recente entre cristãos, os adventistas, e a origem dos adventistas da Reforma, agora, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos explorar também o Etserhará, Etserhatov, que são duas expressões do hebraico. Fora essas expressões, nós vamos explorar também as expressões hebraicas para lei. E aí nós vamos ver no decorrer da semana diversas expressões hebraico e também em lei, que em português geralmente é traduzido para lei, né, Ricardo? Nós vamos explorar também, pessoal, guardar a lei ou ser guardado pela lei. Duas interpretações que são possíveis. E formas de conhecimento, formas de inteligência, formas de sabedoria, novamente em hebraico. Tudo isso relacionado com as entrelinhas da lição. Então fiquem ligados, nós vamos ver também quem foram os responsáveis pela divisão nas tribos e muitas entrelinhas para explorar. Então se você gosta de estudar a lição da Escola Sabatina, estão aí ligados, fique ligado nesse canal que nós vamos aí explorar muitas entrelinhas. Chama a vinheta. Ok pessoal, então vamos agora iniciar o vídeo aqui dessa segunda lição, causas da desunião. Antes nós vamos agradecer aqui várias pessoas novas chegando no canal. Daniele Santos comentando, fui até o fim. Homero Andrade, vou assistir de novo para fazer anotações. É isso aí, Homero. Valeu, UPA, concursos, estou dividindo esse conteúdo, obrigado. O responsável aí pela conta. Gostou lá da resposta, do comentário que nós demos, né? Ian, Isa, Luca, uau, conteúdo muito rico, obrigado. Ian, Keila, Tamara, nível top. Carlos Sugita voltou a comentar aqui, opa, já vi, já curti, tô assistindo. É isso aí, Carlos. Sempre nos ajude. Essa obra não seria o que ela é se não fosse você que assiste, compartilha, comenta e divide com todo mundo. Denis Wilson Bizarre, obrigado pelo aprendizado. Ilza Viana, sempre comentando conosco, né, Ilza? Olha, comentou de novo. Fui até o fim. Que bom que vocês três estavam juntos. Sempre que possível, né? Prado Inox comentou conosco também. Carlos Sugita novamente, já dei like. É muito importante que você dê like nos conteúdos que você gosta. Professor Eliabe Barbosa, sempre vou até o fim. É isso aí, obrigado, professor. Evelyn Horton novamente comentando conosco. Fui até o fim. Eugênio Fonseca, Edilza Nascimento, Cícero Ademar, muito bom, irmãos entre linhas, que Deus continue a abençoar. Natan Nascimento, Emily Cristina. Elisângela e Lois, né, que comentam junto, uma conta conjunta. Ruth Alencar, que já faz parte aí da família Entre Linhas, e vários outros comentários aqui. Luiz Henrique, inclusive teve pessoas aqui que deu problema no celular e está comentando no celular e na conta aí do irmão, do amigo, do filho e da filha. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo comentário, isso ajuda bastante na promoção do conteúdo do canal na plataforma do YouTube. Fique aí o apelo para você então, se não é inscrito no canal, curtir o nosso conteúdo, se inscreva aí para você ficar sabendo aí dos próximos vídeos. Nós temos aí uma temporada nova, inteirinha aí pela frente. Comente, compartilhe e nós temos os links aqui dos WhatsApp. Nós temos dois grupos no WhatsApp. No WhatsApp, Família 1, né, Família Entre Linhas 1, que é um grupo assim que troca mais PDF, né, Ricardo? O pessoal troca mais informações. E temos também o Família Entre Linhas 2, que é mais tranquilo, é mais para os administradores postar coisas do canal mesmo, ok? Para quem tem menor, um celular com um recurso aí mais limitado de memória, beleza? E também tem um link aqui, pessoal, do Google Drive, onde nós estamos compartilhando os slides que nós sempre mostramos aqui no canal. Então fique à vontade, você pode pegar lá os slides, usá-los conforme você desejar. Então agora sim, vamos aqui com os slides. O primeiro slide aí, então, é com você, Ricardo. Vamos lá, a gente, aqui na lição número 2, primeiro vamos entender uma coisa. O autor da lição, ele faz uma passagem na lição 1, ele trabalha propriamente com a Torá, vai trabalhar com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e agora ele vai passar pelos profetas. Então ele vai trabalhar com os demais livros daquilo que nós chamamos hoje de o Velho Testamento, fazendo um link, fazendo uma linkagem com algumas passagens que estão na Torá. Notadamente, ele vai trabalhar com o Devarim, ou Deuteronômio 28.
Na linha da lição você não vai encontrar o texto Levíticos 26. Mas quem quer estudar com mais profundidade não tem como ler Deuteronômio 28 sem ler Levíticos 26. Os textos são complementares. São as chamadas bem-aventuranças do Velho Testamento. E elas têm que ser muito bem entendidas dentro da classe. Antes da gente chegar nisso aqui, nós vamos entender um pouco isso. Nós vamos falar propriamente agora do Yetzer Hará e do Yetzer Hatov. Então, no Bereshit, a gente já viu um pouco isso semana passada, vai ter que ter muito isso claro, tem que ser muito fluido para sair também de forma rápida. Yetzer Hará. Yetzer Hará é formação do mal, Yetzer Hatov, formação do bem. Quando o Eterno forma o homem, ele forma o Yetzer Hatov. Ele forma um homem bom, a sua imagem e semelhança, o Tselen e o Demut, imagem e semelhança, duas expressões hebraicas. Isso significa o que? O homem era imagem e semelhança e foi formado bom, Tov Meod, muito bom. Então veja bem, isso significa que era natural ao ser humano cumprir os desígnios do Eterno, porque ele era semelhante ao Eterno. Mas mesmo assim, Eva pecou. Eva pecou. Ela nega a sua própria natureza. Ela nega o Yetzer Hatov e aceita que seja introduzida nela Yetzer Hará. A partir de então, o ser humano vai ter esse conflito, o Yetzer Hatov e o Yetzer Hará. Não é mais plenamente natural ao ser humano após o pecado, porque ele tem o Da'at, ele tem o conhecimento do mal, tem o conhecimento do Hará. Da'at é conhecimento, Hará é mal. E agora, além dele ter esse conhecimento, ele é formado, isso faz parte dele. É aquilo que no jogo de linguagem moderno, na língua portuguesa, nós falamos de natureza pecaminosa. A gente luta, né, com a carne. Isso, exatamente, o lutar com a carne. Você está lutando contra o Yetzer Hará. A natureza espiritual é o Yetzer Hatov. Ok. Quando a gente lê Deuteronômio, o que tudo isso tem a ver com Deuteronômio 28, para a gente não ler errado. Porque lá está escrito, se cumprires os mandamentos, daí bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, 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 maldição. Perceba a ordem da Torá e logo depois vem o livro de Jó. Justamente para desmistificar essa questão de que a pessoa está ali sofrendo. Então é porque ela pecou. Então veja a ordem que faz didática, né? A ordem didática foi até bom, né, terem colocado nessa ordem. E acreditamos nós, mesmo que haja divergência teológica, que foi escrito por Moisés, também. Então qualquer divagação doutrinária que seja legalista que seja feita em cima da Torá, dá uma lidinha lá no livro de Jó, quando a gente vê nitidamente esse conflito. Quando Satã, o inimigo, o acusador, fala, não, ele questiona com várias, não vamos falar de todas elas, várias expressões hebraicas, linguísticas lá, ele questiona, não, Jó, na verdade ele foi entregue a mim, não, mas ele é servo fiel. O Deus fala, coloca a sua mão nele, porque a minha mão não vai impingir mal sobre ele, mas a sua é que impinge mal. Então veja bem, a gente vê o livro de Jó, a gente entende muito bem a origem do mal, a origem da maldição, que está lá em Deuteronômio, né? Então agora, entendendo isso, vamos entender também o que? Lá em Levíticos 26 e Deuteronômio 28, aquilo deve ser entendido sobre um ponto escatológico. O Eterno sabia, ele tinha presciência de que esse povo escolhido, esse povo santo, e a expressão Kadosh, ela traz, além de santo, ela traz uma conotação de desposar, ou seja, a noiva, né, no caso Israel, a igreja, que também era noiva, Israel, ela foi escolhida para ser santa, porque o seu noivo era santo, foi desposada no sentido poético, no sentido escatológico. Entretanto, o Eterno sabia do Yetzer Hará e do Yetzer Hatov, sabia do que ia acontecer.
que haveriam momentos em que ela altos e baixos, ocorre que o Eterno, em sua onisciência, consegue transformar maldição em bênção. Consegue tirar de maldições fins proveitosos. Esse povo que foi dado uma instrução, que foi dada a Torá, e se negava muitas vezes a levar essa Torá para os outros povos, o que acontecia? Nesses momentos de baixa, a gente vai lá em Levíticos e a gente vê a consequência. Se obedecer bênção, 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 Levíticos 26. Se desobedecer maldição, maldição, maldição. E se continuar desobedecendo, dispersão. Serão dispersados. Eles foram dispersados várias vezes ao longo da história, e nós vamos falar um pouco disso mais para frente. E nessa dispersão eles se tornavam, alguns deles, bênção lá no destino onde eles iam. Bênção naquele destino onde eles eram espalhados. Não todos, mas alguns. É Deus agindo. Exatamente. Agora vamos aqui a passagem. A gente tem lá, Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, 5, do versículo 5 a 6. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, o qual ides a herdar. Falando aqui da terra, terra de Canaã, terra prometida, mas a gente tem conceitos diferentes de lei aqui. Vamos entender. Primeiro, Hok. No hebraico um pouquinho de... E o Shafat, que é o mesmo Mishpat. Só que aqui eu coloquei só a raiz, tá? Então vamos lá. São duas expressões para lei. Hok, estatutos. Shafat, juízos. Essa Hok é limite, fronteira, prazo, lei, regra, ordem, porção, ração, cota ou taxa. Veja bem, é um decreto do Eterno que estabelece um limite. Daqui você não ultrapassa. Daqui você não passa. Ou um prazo. Mas também ela tem uma conotação de lei, regra, ordem. Veja bem, porção, ração. Veja bem que esse estatuto serve poeticamente, traz a conotação também de algo que é um alimento espiritual. Cota ou taxa. Vamos lá. Shafat. É aqui os juízos, ó. Julgar, executar, julgamento, decidir, castigar, condenar, vingar ou governar. É lei no sentido formal. Note aqui, julgar. A gente já lembra, criando um anacronismo, só para a gente entender mais ou menos o poder judiciário. Executar, poder executivo, julgamento judiciário, decidir. Agora aqui, castigar, condenar, vingar e governar. Então a gente vê aqui a noção dos três poderes. Executivo, legislativo e judiciário, que trazem uma conotação a essa palavra, Shafat, juízos. E continuando, Deuteronômio 6. Isso, vamos lá. Agora vamos para outro ponto. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Guardar o quê? Os estatutos e juízos. Exatamente. Será a vossa sabedoria. Agora nós vamos trabalhar um pouco guardar a sabedoria aqui. E o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Vamos lá, primeira coisa aqui. Chamar, é um shin, um men e um resh. Guardai-os. Essa expressão chamar, guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir ou esperar. Guardar, era para guardar, pois, e fazei-os, porque será a vossa sabedoria. Guardar o quê? Estatutos e juízos. Exatamente. Só que esses sinais massuréticos é que dão que possibilitam essas vogais, esse chá e mar, esses dois as aqui. Esses sinais massuréticos não estão no original. O original é só com consoante, não tem sinal vocálico. Então, com as mesmas letras que se escreve, aquilo que a gente só identifica pelos sinais massuréticos, chamar, se escreve shumar, que é ser guardado. Então, no original, as mesmas letras que escreve guardar, escreve ser guardado. Então a gente pode, da mesma forma como nós podemos fazer, nós guardamos o mandamento, nós somos guardados por ele. Com certeza. Ou seja, obedecemos e as consequências danosas da desobediência não recaem sobre nós. É o que a gente fala, né? Assim, o não matar significa que você também não será morto por ninguém. Exatamente. Se todos seguirem. Sim. Então vamos lá, aqui. E agora, Hokmah. Hokmah foi traduzido ali como sabedoria. Eu até coloquei aqui em vermelho. Mas vamos lá. Para você construir todas as conotações do que seria Hokmah, sabedoria, inteligência, erudição, mas é um tipo também de conhecimento aplicado à arte. É um talento, conhecimento, ciência ou estudo. Então note aqui,
É uma sabedoria que ela é aplicada, como pode ser uma erudição em função de leitura, literatura, coisa e tal. Pode ser artística, fazer escultura, como por exemplo Bezaliel, que fez a Arca do Concerto. Pode ser um talento. Agora é binário, a diferença. Compreensão, sabedoria, entendimento, razão ou juízo. Então aqui binário é um discernir. Discernir para onde você vai. Então é um conhecimento um pouco diferente do que aqui em cima. Com relação à diferença. Agora aqui, novamente, a questão de lei, a gente já explicou. ROC, que seria limite, fronteira, prazo, lei. E agora, Deuteronômio 28. Vamos lá, Deuteronômio 28, que é aquele ponto que a gente já estava falando. Vamos trabalhar duas palavrinhas aqui. Ó. Vamos lá, Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar, aqui eu separei aqui o elemento prefixal e o elemento fixal. É essa palavra aqui, ó. Seot, a raiz é essa. Tisvat, né, o guarda. Esse guardar aqui não é... Por quê? Esse guardar aqui não é o mesmo guardar lá em cima, não. É um guardar diferente. É o que a gente vai falar depois, quando chegar ali embaixo. Todos os seus mandamentos, então guardar todos os seus mandamentos, mas não é a expressão hebraica chamar, é outra. Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha lá. Tzvat é aderir, juntar-se, acompanhar, unir-se. Esse guardar é bem diferente do outro guardar. É diferente, ó. Com essas mesmas letras, com as mesmas coisas, você escreve. Tzvet significa formar uma equipe, juntar, aderir. Então veja bem, agora nós estamos falando da Torá. Nós estamos falando de mandamentos, nós estamos falando de mitzvah. Essa aqui é a mitzvah clássica. Mitzvah singular, mitzvot plural, né? Mandamentos. Aqui fala o seguinte: é você formar um time, é união. Aqui a gente pode adequar um outro jogo de linguagem, é o escrever o mandamento no coração. Ou seja, é fazer parte de você. Aquela expressão que a gente encontra na biologia, simbiose. É uma simbiose do cristão com a mitzvah, com os mandamentos. Algo que, obviamente, não é natural. Nós vamos ter que lutar por isso. Nós vamos ter que clamar por isso. Para que alguém de fora, no caso, Rua HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito de Deus, faça isso. O Espírito de Deus nos torne Kadosh, nos despose, nos torne santo em função de sermos casados. Novamente a noção de simbiose, novamente a noção de união, agora não com a mitzvah, mas com o Eterno. Então vamos lá. Nesse vídeo nós não estamos mais naquele formato de divisão dia a dia, né? Mas agora a gente vai entrar aqui em 1 Reis 11:11, que é onde houve a divisão do reino do norte e o reino do sul, que é o assunto da lição de terça-feira, para quem, né, gosta de se localizar nos dias. Isso, só para vocês se localizarem, a gente já tratou a lição de sábado. Isso. A gente já tratou a lição de domingo. A primeira pergunta fala de Deuteronômio 26. Se vocês seguirem, vocês vão ver aqui, vai falar de Israel. Nós já falamos do povo de Israel. A questão, nós vamos falar um pouco mais ainda. E agora a gente vai estar entrando aqui segunda e terça. Isso. Vamos lá. A divisão da nação. Vamos lá. Questão de divisão da nação. Primeiro ponto. Lembra que nós falamos que há consequências. Em função de agora nós temos essas duas naturezas, o Yetzer Hara e o Yetzer Hatov. Existem consequências. Essa divisão aqui do reino, essa divisão aqui do reino, ela foi, se a gente lê assim de forma, vamos dizer, desatenta com o contexto que vem antes do reino, a gente pensa, não, é culpa de Roboão, porque Roboão escutou os mais novos, não escutou os mais velhos. E acabou causando essa rebelião, esse descontentamento. Mas ela vem de antes. O autor da lição traz que realmente isso foi... Só vem de longa data. Mas vamos foi formada há muito tempo. Mas vamos entender. Primeira coisa que a gente tem que entender. Houve um momento de união. Essa é a primeira coisa. E onde foi esse momento de união? Foi com o rei Davi. Então, veja bem, essas tribos, vamos do começo. Abraão, Isaac, ele teve dois filhos, Isaac e Ismael. De Ismael vem os ismaelitas. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. De Esaú vem os edomitas. Aí a gente tem lá Jacó. Jacó mudou o nome para Israel. Ishar, reto, e El, Deus.
Esse Israel teve 12 filhos. Isso. Cada um desses filhos deu origem a uma tribo. Uma tribo que são as 12 tribos de Israel. Só que essas tribos, naquele período, até chegar a Davi, elas eram muito divididas. E com Davi é que se conseguiu de fato uma unidade. Saul ali, houve um lampejo, até um pouquinho antes houve alguns lampejos de unidade, mas uma unidade verdadeira mesmo foi com Davi. E essa unidade, ela se esfacela de Davi, passa Davi, vamos para o seu filho Salomão, e a gente passa Salomão, Roboão, na ordem da coroa, vamos dizer assim. Davi uniu, de fato, uma união real, uma união forte, essas 12 tribos. Agora, Salomão, que é o arquétipo justamente da sabedoria, ele pediu a Deus que era sabedoria e recebeu sabedoria do Eterno. No final da vida, Salomão, ele teve muitas mulheres de outras religiões, de outras regiões, né? de outras nações, e tinham outros cultos, adoravam outros deuses. E o seu coração foi corrompido e não era tão puro quanto era, no sentido de adoração a Deus, como era o do seu pai Davi. E o Eterno fala o quê? Em função disso, pelo que disse o Senhor Salomão: pois que ouvi isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, novamente aqui, que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Aqui a expressão caráter significa rasgar, romper, despedaçar, dilacerar. Essa expressão aqui, ela se refere justamente à separação: reino do norte, reino de Israel, capital Samaria, e reino do sul, em Jerusalém. Aqui embaixo, reino do sul permanece com Roboão, 2 tribos, Judá e Benjamim. Todas as outras ficam aqui acima. Um detalhezinho que não interfere muito: um pedacinho do território de Simeão vai ficar aqui no meio, ele acaba sendo anexado, meio engolido ali, mas tem mais terras de Simeão ali para cima também. Então vamos lá. Ao norte fica Jeroboão, que é justamente o servo que fala aqui, e fica com 10 tribos. Ao sul fica Roboão, descendente de Davi, fica com a tribo de Judá, mais a tribo de Benjamim. Essa separação então foi em função também disso daqui. E um paralelo agora que a gente trouxe, o Alexandre não está aqui, né, mas logo ele já tem uma participação aqui com a gente. É sobre, como nós vimos, né, houve uma divisão aqui geográfica dos reinos. E quase que contemporaneamente, né, ou seja, em 1860 e alguma coisa, o Alexandre vai completar aqui a minha fala logo mais, houve também uma certa divisão, houve uma guerra civil nos Estados Unidos. E nessa guerra civil estiveram envolvidos também os cristãos. E agora nós vamos ter então uma fala aí, uma entrelinha bastante interessante aí, uma fala até meio prolongada, mas que com certeza você vai aprender alguma coisa. Então, agora é com você, Alexandre. Nessa primeira participação, nós vamos falar um pouco de como se estabeleceu a posição adventista acerca do serviço militar e dos conflitos que ocorreram dentro da Igreja Adventista durante o período de Guerra da Secessão ou de Guerra Civil nos Estados Unidos, que aconteceu lá de 1861 até 1865. Para entendermos primeiro o contexto desse conflito, os Estados Unidos ele tem diversas regiões e marcadamente uma diferença entre a região norte e a região sul. Nessa época do século XIX, a região norte era uma região mais industrializada, uma região que praticava comércio com maior atividade e que não tinha uma população escrava expressiva. Inclusive, muitos estados dos Estados Unidos na região norte e centro-norte, eles já tinham banido a escravidão, então não existia escravidão nesses estados. Por sua vez, os estados do sul, eles funcionavam com uma economia de sistema de plantation,
Significa que lá haviam grandes latifúndios, grandes fazendas que produziam para exportação, principalmente algodão, que abastecia as indústrias do norte e as indústrias da Inglaterra, as indústrias têxteis. E na região sul dos Estados Unidos se usava amplamente força de trabalho escravo. Na década de 1860, o norte e o sul dos Estados Unidos entraram em guerra. Foi uma guerra civil, foi um conflito de proporções em termos de vidas humanas ainda maior do que o conflito entre Jerusalém, Judá e Samaria, né, que a gente está vendo nesse dia da lição. Foi um processo extremamente violento, foi uma guerra em que muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram mutiladas, e foi um trauma que de certa forma atravessou a sociedade estadunidense até os dias de hoje. Qual era a posição da Igreja Adventista que estava nascendo nesse período acerca da guerra civil nos Estados Unidos, então? Em primeiro lugar, a Igreja Adventista, na pessoa de Ellen White, se posicionava contra a escravidão. Ellen White ela já tinha dito contra a escravidão, dizendo que era um crime, que era um pecado contra o próximo, contra Deus, a manutenção de um trabalhador escravo, né? Agora, a Igreja Adventista também tinha uma posição contrária ao assassinato. Os adventistas não matam, os adventistas não pegam em arma para matar o semelhante, ao contrário do que se diz muito politicamente no Brasil hoje. E muitos adventistas, por adotarem uma posição pacifista, quando começam os conflitos entre os estados do norte e os estados do sul, eles se veem numa situação de muita vulnerabilidade, porque caso convocados, eles não teriam como se manter fiéis, tanto à guarda do sábado, quanto ao mandamento de não matarás. Qual foi a solução e como se desdobrou esse conflito então? Alguns pastores, alguns membros e alguns líderes da igreja diziam que era um dever cívico, um dever moral, se alistar e participar da guerra. Outros diziam que o adventista não deveria participar da guerra. E foi um período de intensos debates entre as duas frações. Tiveram irmãos que se voluntariaram para lutar na guerra, tanto nos estados do norte quanto nos estados do sul, mas em especial nos estados do norte. E que como consequência dessa inscrição voluntária no exército, eles foram disciplinados da igreja, foram excluídos do hall de membros por estarem transgredindo tanto a guarda do sábado, por cumprirem atividades militares no sábado, quanto por estarem se dispondo a assassinar um semelhante, né? Por outro lado, existiam também aqueles que se opunham com tanta veemência à guerra que eles, mesmo quando convocados, conforme o conflito foi avançando, eles pararam de pegar apenas voluntários e passaram a fazer alistamento obrigatório. Mesmo quando convocados, alguns diziam que preferiam a corte marcial, que puniria os desertores com a morte, do que servir à guerra e participar do conflito. Ellen White ela adota uma posição de muita ponderação nesse momento. Ela tem a primeira visão dela acerca do conflito no dia 12 de janeiro de 1861, então antes do desenrolar do conflito. E ela já vê nessa visão que ela tem que vai ser um conflito longo, que vai ser um conflito que vai destruir famílias, e ela tem nessa visão a revelação de que pessoas da igreja e pessoas que estavam presentes no momento que ela teve essa visão perderiam familiares e morreriam no conflito. Então quais são as posições que ela defende? Ela aconselha primeiro o adventista a não se voluntariar para a guerra. Um adventista não deve se colocar numa posição em que ele pode vir a matar um semelhante. Essa é a orientação que ela dá para os cristãos adventistas do sétimo dia na década de 60. Então a gente pode pensar que a disposição de se alistar ao exército e portar armas durante o conflito é se colocar numa posição em que se pode cometer assassinato. Eu quero abrir um parênteses para pensar hoje a posição de muitos irmãos adventistas que defendem o porte de arma. Foi preciso que adventistas lá na década de 1860 lutassem politicamente, judicialmente, para conquistar o direito de não combatente.
para conquistar o direito de não portar armas e não se colocar em posição de poder matar o próximo. E hoje nós vemos tantos irmãos defendendo o porte de arma e defendendo se colocar numa posição em que se pode cometer um assassinato. É preciso repensar algumas posições, sem dúvida. Então, o primeiro conselho de Ellen White é que o adventista não se voluntarie para a guerra, já que muitos eram voluntários antes dos alistamentos. Ela também orienta o adventista a posicionar-se pela paz, a defender uma solução dialogada para os conflitos, a defender a não violência. Ela orienta os jovens no período a agirem para evitar a convocação. Então, se você pode evitar ser convocado, e naquela época eles podiam inicialmente pagando multas de $100, depois multas de $200 e por fim multas de $300, era possível evitar a convocação. Esse dinheiro ele era usado para dar uma bonificação para aqueles que fossem voluntários ao invés de alistados. Então, muitos adventistas, durante o processo de alistamento da Guerra Civil dos Estados Unidos, eles, ao invés de serem alistados, eles faziam vaquinhas nas igrejas para pagar a multa do não alistamento. Então, se é possível agir para evitar a convocação, essa é a orientação que a igreja dava na época. Por fim, era também orientado a não opor-se à ordem, sob pena de transgredir a lei do Estado. Então, caso o adventista fosse, depois de posicionar-se contra a guerra, não ser voluntário, agir para evitar a convocação, se apesar de tudo isso ele fosse convocado, o adventista não deveria resistir violentamente ou por meio da desobediência civil, nesse caso, ao alistamento. Se convocado depois de esgotados os recursos, o adventista deveria prestar o serviço militar. Se possível, numa condição de não combatente, atuando como médico ou enfermeiro. Se não possível, na posição de combatente, de acordo com a própria consciência. Então, a orientação toda era de que se evitasse participar do conflito. Terminada a Guerra Civil Americana em 1865, a igreja começou a agir pensando nos jovens para serviços militares posteriores. Então, em caso de novos conflitos, como resolver esse problema antes que ele ocorra? E aí a Igreja Adventista inicia uma série de cursos de enfermeiro padioleiro nos institutos educacionais adventistas, nos sanatórios, nos hospitais adventistas. Então, a maior parte dos jovens adventistas, a partir da década de 1860 nos Estados Unidos, passa a receber curso de enfermeiro socorrista, enfermeiro padioleiro, para que, em caso de convocação obrigatória do Estado, esgotados todos os recursos para ser não combatente, para não contribuir no esforço de guerra, esgotados todos os recursos, o adventista tivesse condição de ser alistado, se forçado, na condição de serviço médico. Nós tivemos recentemente um filme de um adventista chamado Desmond Doss. O nome desse filme é Até o Último Homem. Nesse filme, Desmond Doss atua como um herói. Ele decide de plena convicção não portar armas durante o conflito. Ele se expõe a riscos enormes na intenção de salvar vidas, na intenção de impedir que pessoas padecessem na desgraça da guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Só que nós vemos nesse filme também que Doss ele adota uma postura complicada. Apesar de agir como um herói, de manifestar bravura, ele manifesta um patriotismo que coloca a vida dele em risco. Ellen White desaconselha que se exponha à condição da guerra como voluntário. As posições da igreja e do Espírito de Profecia na década de 1860 é a de que, se possível, se evite o recrutamento. E o que Desmond Doss fez foi justamente o contrário. Ele brigou contra o Estado para perder a condição de não combatente e poder prestar serviço voluntário no exército, como atuando na área médica, na área como enfermeiro. Eu não estou aqui para julgar Desmond Doss. Quem sou eu para julgar, para falar que ele estava certo, que ele estava errado? Mas, num contexto de tanta violência, num contexto de tanto sofrimento, ele esteve na terra para oferecer paz e alento para feridos. Por outro lado, nesse mesmo contexto, ele, imbuído de um patriotismo que não está ligado à pátria celestial, expôs-se a riscos desnecessários e contribuiu para um esforço de guerra maligno e destrutivo, como todo esforço de guerra.
Nós tiramos da situação da guerra civil dos Estados Unidos que a nossa posição como adventistas deve sempre ser uma posição de defesa da paz e nunca da violência. Pode ser também que ele tenha feito isso como uma missão, né? Evangelística. Aí a gente teria que perguntar para o Desmond Doss. Teríamos que perguntar para o Desmond Doss. Se ele realmente queria, talvez, testemunhar, porque às vezes para vocês testemunhar, vocês se colocam diante de risco de morte, né? Pelo menos não é assim que ele é retratado no filme do Mel Gibson, né? Nada como um historiador, né, para trazer todos esses detalhes sobre essa guerra civil. Muitas entrelinhas, pessoal. Fiquem ligados, mas não acabaram ainda não. Vamos lá. Então, agora nós vamos continuar. Aqui eu deixei de propósito aqui, porque eu não falei ainda de Jeremias. Porque aqui na divisão, Jeremias não tinha sequer nascido ainda. A lição na parte de domingo vai falar um pouquinho de Jeremias e continua aquela história, né, de Levíticos e de Deuteronômio, Levítico 26 e Deuteronômio 28. Aquilo era profetizado, tudo aquilo, Deus em sua onisciência sabia de tudo que ia acontecer, que você escolheu aquele povo sabendo aonde eles iam errar e aonde eles iam acertar. E ele traz um profeta, o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, só para a gente contextualizar um pouco aqui, Jeremias, nós já demos um salto na história. Que tipo de salto? Esse reino aqui do norte, ele cai para o Império Assírio. A gente tem a história de Jonas, que a princípio vai lá em Nínive, capital do Império Assírio, leva a palavra meio a contragosto, né, que ele conhece, sabe que Deus ele é de amor e acaba tendo piedade daquele povo. Ele não quer levar essa piedade para o povo. Ele quer que aquele povo morra. Isso, ele quer que aquele povo se lasque. Mas mesmo assim o tempo passa, coisa e tal, e o Império Assírio acaba destruindo aqui. Esse reino do norte cai. Daí a gente passa por outros tantos profetas. Agora Jeremias já não estamos falando aqui. Isso aqui já caiu já. Estamos falando da queda da guarda aqui. O reino do sul para a Babilônia. Muito tempo. Demos um salto na história enorme aqui. Então Jeremias é a questão do jugo. Os vários falsos profetas ali falando, não, Deus vai libertar e não sei o que lá. Ele fala, não. Por quê? Porque ele conhece toda essa história que a gente está falando aqui agora. Ele conhece toda aquela profecia lá atrás. Ele conhece a contenda, o riv em hebraico. A contenda que existe entre esse povo escolhido, esse povo desposado, entre o noivo e a noiva. Sim. E ele sabe que, ele conhece a Torá, conhecia Levíticos 26 e Deuteronômio 28, e sabia que não, vocês vão ser subjugados sim por Babilônia. E ele coloca aquele jugo no pescoço, né, simbolizar que eles, mas acabam, aquilo que a gente falou da bênção. Daniel, ele é o que em Babilônia? Ele é a bênção. Testemunho forte. Isso, ele é uma bênção. Então a gente vê aquilo que a gente estava falando. Então tá, agora a gente vai seguir aqui, vamos seguir na linha da lição. Vamos para Provérbios agora 4:1. Então vamos lá, Provérbios 4:1. Vamos começar por aqui, nós não vamos ver todos os versículos, mas esse é o central também. Vamos lá, Provérbios 4:1. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Aqui é binar. Vamos lá, é um bet, um yud, um nun e um re. A raiz está aqui, bin, e eu coloquei aqui os significados pictográficos. Pictografia é o quê? A escrita hebraica, ela começou com figuras concretas. E essas figuras concretas tinham significados concretos. E esses significados é que a gente traz. É como se cada letra fosse uma palavra, fosse uma coisa. E se construíam palavras novas com elementos. E esses elementos a gente traz para a gente entender. Prudência. Então vamos lá. Se você for no dicionário, você vai encontrar para binar, compreender, entender, ou observar, ou perceber. É aquilo que é o quê? Tem um fato concreto, tem uma situação concreta, e você entende. É um tipo de conhecimento por observação, empírico, vamos dizer assim. Não é algo propriamente prévio. Você observa e aprende, percebe, entende. E nota aqui, como é construído, é um bet. E o bet, o significado pictográfico, né, o início da escrita, é uma casa. Ele tem o significado de adentrar, vamos dizer assim. O yud é um braço e uma mão, então ele denota uma
ação. E o num, veja bem, água, fonte da vida, e os peixes nadando, e o movimento, vamos dizer assim, da vida, e sementes. Então, esse conhecimento, veja bem, é de você ir na direção de uma ação que vai te fazer o quê? Vai te fazer renascer, mudar, se movimentar, florescer ou brotar. Então é nesse sentido a prudência. Ainda tem mais provérbios 9 e 10. Vamos lá, provérbios 9 e 10. O temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. A gente tem aqui primeiro irreat, que é o temer. Irreat. Temer, mas não é de ter medo, veja bem. Temer, honrar ou respeitar. Então guarde todas essas conotações. Continuando. O temor do Senhor é o princípio, perrilar. É o começo, é o início, é o princípio da sabedoria. E aqui é o haran, que significa inteligência, sábio, especialista ou erudito. É a ciência do santo. E aqui, Vedat Kadoshim. A gente tem o Dat, que seria o conhecimento, foi traduzido ali por ciência. Sim. E o Kadoshim, o santo, que a gente já falou, que também traz a conotação do desposar. Então é o conhecimento da noiva. Aquele povo escolhido por Deus tem necessariamente esse conhecimento e, a ciência do santo, a prudência. O bem aqui de novo. E, de novo, então justamente esse tipo de conhecimento é um conhecimento típico, meio redundante, mas é um conhecimento característico do povo de Deus, da esposa de Yahué, da esposa de Yoshua, HaMashiach. Agora sim, indo então para quarta-feira. E agora a gente chega... Há uma discussão, né? Quem é que começou? Até porque a linha da lição traz sobre esse conflito que estava havendo aqui na igreja de Corinto. Até estava vendo porque uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Cefas, outros falavam que era de Cristo. E é interessante, né, Ricardo? Porque haviam vários evangelhos, cada um desses estava pegando um evangelho diferente e formando times diferentes, grupos diferentes. Isso, então vamos lá. A questão. Eu falei agora há pouco que existe um conhecimento típico da esposa. Não é necessariamente porque você se batizou que você tem aquele tipo de conhecimento. E a gente vê isso justamente aqui nessa história. A gente não está falando aqui do povo de Deus, a gente não está falando aqui da esposa de Deus. Sim. E o que tem aqui? Separação. Quem tem aquele tipo de conhecimento faz esse tipo de coisa? Se separa, fica escolhendo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Kefa, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Eu sou de Paulo. Não tem. Aquilo é o que foi preparado para a esposa. Se você se batizou, se você faz parte desse corpo, dessa igreja, desse Israel, que alguns chamam num jogo de linguagem moderna Israel espiritual, é um conceito estranho, alienígena ao bíblico, mas que o significado está lá na Bíblia inteira, né? Ou seja, essa esposa, esse conhecimento típico Kadosh, daquela pessoa que foi desposada pelo Eterno, por Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade, não significa que só porque você tem o rótulo que você tem aquela sabedoria. Sim. E aqui a gente vê claramente isso. Vamos entender o seguinte: será que eles estão falando coisas diferentes? Será que Paulo falava alguma coisa diferente de Apolo? Pregava um evangelho? Será que puxava a sardinha para o seu lado, como diz, né? Kefa, ou seja, Pedro pregava, eles só pregavam de forma diferente. Agora, o evangelho era o mesmo. O evangelho pregado era o mesmo. Agora, os que se diziam adeptos, os seguidores na verdade eram covardes, buscavam identidade, buscavam panelinhas, buscavam pertencer a um grupo e estavam depois, quando se sentiam fortes por pertencer a um grupo, lutar com outro grupo. Identificar um inimigo dentro da igreja. Então veja bem, não é mais uma esposa, vai virar um monstro, uma quimera, um monstro de duas cabeças. No caso aqui não é duas, é mais. 4 cabeças pelo menos, né? Aonde se busca essa unidade em Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve que Cristo é a cabeça, que Cristo é a cabeça da igreja. Não foi à toa, foi para resolver esse tipo de dissidência. Na igreja hoje, o que a gente percebe?
aquilo que a gente sempre fala. Uma coisa é o texto bíblico inspirado, outra coisa é a sua interpretação. Tenho convicção que a interpretação do apóstolo Paulo, tenho convicção que a interpretação de Pedro, do apóstolo Pedro e de Apolo era exatamente aquela pensada e querida por Cristo. Mas os seguidores deturparam porque a interpretação deles não era inspirada. A gente tem que tomar muito cuidado hoje com as interpretações daqueles que se dizem portadores da palavra de Deus. E nós estávamos discutindo aqui, né? Às vezes o pessoal gosta do grupo Entre Linhas, Família Entre Linhas, e aí tem um outro canal que também fala sobre a escola sabatina. Então, assim, não deve em nenhum momento haver algum espírito de rivalidade, né? Porque os cristãos não têm esse espírito. A Ellen White recomenda que nem nós tenhamos nem jogos de azar, nem jogos de disputa dentro da igreja, justamente porque para que não haja uma visão de um cristão sendo adversário de outro cristão, nem lazer. Imagine agora aqui. A gente tem que entender uma coisa também. Um detalhe que eu vou tentar falar meio rápido é o seguinte: existem princípios que são incompatíveis com Cristo. A gente começar com um discurso de ódio, com discursos... Porque tem muita gente que faz o seguinte: olha, Deus é amor, mas Ele é justiça. Já começa a retórica errado, porque ele vai enfatizar, querer dizer que justiça é... A balança está pesando para um dos lados. Isso, né? é porque ele trabalha com rigor. Quando vamos falar de Deus, Ele é justiça, Ele é um Deus justo porque Ele é amor. Se os conceitos eles não trabalham de forma simbiótica, de forma intercambiar, de forma singular, onde um complementa o outro, onde um é causa do outro, um é efeito do outro e vice-versa, esse sujeito ele está distorcendo o real caráter do Eterno. Tanto por exaltar demais o amor de Deus ou exaltar demais a justiça de Deus. São conceitos que se entrelaçam. E se equilibram, né? Vamos lá, Atos 20 e 29. Isso. Agora aqui a questão dos lobos, né? E a questão do identificar o falso profeta, que eu já dei uma adiantada, como você identifica, né? É um assunto quase que de quinta-feira. Isso. Atos 20 e 28. Atos 20 e 29. Porque eu sei que isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Coloquei uma figura interessante aqui. Olha lá, Jesus está voltando. E o cara enfiando a mão no bolso o cristão gritando aleluia e sendo roubado. Esse aqui é cômico, um lobo aqui no cordeiro. Fazendo cavalinho. Isso, para amenizar um pouco a coisa. Mas veja bem, o Navi é o profeta. Navi significa o quê? Navi é um intermediário, um porta-voz. É a boca de Deus. O Navi é a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. Então veja bem, ele é identificado como sendo representante de alguém. Esse alguém é o Eterno. Então, como nós vamos identificar um falso profeta? Esses lobos que vão atacar o rebanho. Isso é dentro da igreja, isso não é fora da igreja. Dentro do rebanho. Nós já demos uma adiantada. Deus, Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele faz justiça. Então você não pode desvincular as duas coisas e criar um Deus bipolar. Um Deus ora extremamente rigoroso e ora extremamente amoroso. Isso, é difícil a gente entender isso, porque é algo, gente, é Deus. A gente tem que tentar fazer isso em casa, você exercer um juízo com amor, mas isso de Deus agir com justiça porque Ele é amor, é algo tão distante da nossa natureza, que é contaminada pelo Yetzer Hará. É algo que nós vamos passar a eternidade sentindo isso, usufruindo disso e entendendo melhor isso. Não vamos querer entender agora em alguns minutos da lição aqui não. Mas então o detalhe é esse: qualquer pessoa que venha desvirtuar o caráter de Yoshua, que é um caráter de amor, que é um evangelho, que é uma boa nova. Se a pessoa está pregando algo que não é uma boa nova, ela não está pregando o evangelho. Até etimologicamente é absurdo. E ainda, né, continuando esse assunto da divisão dos lobos, dos coríntios, nós temos mais uma fala aqui com o Alexandre conosco, né?
houve uma nova distinção, uma nova distensão, na verdade, uma nova divisão entre os irmãos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Coisa contemporânea. A gente está estudando aqui coisa de Coríntio, mas é um canal Entre Linhas, então nós vamos trazer agora a fala do Alexandre sobre a origem, inclusive, né, dos irmãos dos adventistas do sétimo dia da promessa, que é onde eles se dividiram na Igreja Adventista do sétimo dia e se tornaram, adventistas da promessa. Então, agora é com você, Alexandre. Nós já falamos de como foi a questão do estabelecimento do adventista enquanto não combatente na Guerra Civil dos Estados Unidos. Agora nós vamos falar de uma outra divisão, não entre aqueles que querem ir para a guerra e aqueles que não querem ir para a guerra apenas, mas uma divisão que foi ainda mais profunda, porque rachou a instituição adventista e formou uma nova igreja, que são hoje os nossos irmãos adventistas da Reforma. Qual a origem da Igreja Adventista da Reforma, como ela se estabeleceu e qual foi a postura da Igreja Adventista do sétimo dia durante a Segunda Guerra Mundial? Então vamos explorar um pouquinho esse assunto. Na Segunda Guerra Mundial, nós vivemos um dos momentos mais trágicos da história da humanidade. É um momento de horror e de vergonha de nós enquanto seres humanos. Seres humanos foram capazes de, numa escala industrial, assassinarem pessoas. Os números do Holocausto judeu cometido pelo regime de extrema-direita nazista na Alemanha, ele envolveu a morte de 6 milhões de judeus, 3 milhões de soviéticos, 2 milhões de poloneses, 1,5 milhão de ciganos, 200 mil deficientes físicos, mentais, políticos e pessoas religiosas, 15 mil homossexuais e 5 mil testemunhas de Jeová. Os números variam de 11 a 17 milhões as estimativas. E todo esse horror, ele foi feito com a complacência de setores grandes da sociedade alemã. O Holocausto, ele é um daqueles momentos da história que deve ser lembrado e relembrado para que nunca mais aconteça. Para que nós tenhamos a noção daquilo que o ser humano, dirigido por Satanás e com o coração repleto de ódio, é capaz de fazer ao seu semelhante. E é trágica a postura que a Igreja Adventista do sétimo dia tomou institucionalmente durante o período de dominação nazista na Alemanha. Mas já nós vamos chegar lá. Sugiro para aqueles que tiverem curiosidade a palestra do pastor adventista Roger Taveira. Ele é um missionário, um pastor e um guia turístico também para a região de Israel. Ele é especialista na pregação para a comunidade judaica. E ele tem uma palestra no YouTube muito interessante, em que ele destaca, em mais de 1 hora de palestra aí, só que numa parte menor dela, ele fala da atuação adventista durante a Segunda Guerra Mundial. Então fica a referência. Fica a referência também à carta de pedido de desculpas que o presidente da Igreja Adventista do sétimo dia na Alemanha, Gunther Metschel, ele escreveu em 2005, pedindo desculpa pela contribuição da Igreja Adventista no Holocausto. Mas vamos lá. Para nós entendermos a divisão entre Igreja Adventista da Reforma e Igreja Adventista do sétimo dia, nós precisamos entender qual foi a postura da Igreja Adventista na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial se enfrentaram, de um lado, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, e do outro lado, Itália. A Itália passou para o lado dos Estados Unidos e da Inglaterra depois, né? Mas em especial Alemanha, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Esse enfrentamento foi em escala humana ainda maior do que a Guerra da Secessão, muito maior, morreram milhões de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial, e ela durou aí, começando em 1914, se estendeu até 19. Características, então, do conflito que aconteceu nesse período. Parte da Igreja Adventista defendia a mesma posição de que, em caso de convocação, o Adventista deveria servir, mas sempre tentando servir como não combatente, atuando antes para evitar a convocação, não se apresentando como voluntário. Todos aqueles princípios que o Adventismo nos Estados Unidos já estava maduro por causa da Guerra da Secessão foram aplicados aqui. E muitos adventistas, quando convocados para a Primeira Guerra Mundial, lutaram não na condição de combatente, mas atuando, prestando serviços médicos, porque os jovens adventistas nos Estados Unidos
já tinham passado pela formação de enfermeiro, visando atuar como não combatente em caso de conflito. Mas o mesmo não havia acontecido na Alemanha. E na Alemanha, o ponto de ser combatente ou não combatente quando convocado foi muito mais complexo. A posição que a Igreja Adventista tomou na Alemanha durante o período, ela foi muito problemática. Ela disse que cada um era livre para decidir da sua consciência, mas alguns pastores adventistas defenderam publicamente e institucionalmente, por meio das publicações adventistas, que, quando convocado, caso o adventista assassinasse alguém durante a guerra ou transgredisse o sábado, a culpa não recairia sobre ele, mas sobre o Estado. Então, muitos adventistas jovens, imbuídos de um patriotismo que não pertence ao céu, mas um patriotismo como uma pátria terrestre, fizeram questão de se alistar nas fileiras alemãs, foram para a guerra, atuaram como combatentes, assassinaram e foram mortos durante o conflito. Porém, setores importantes da Igreja Adventista na Alemanha se posicionaram contra o conflito. E assim como os testemunhas de Jeová, passaram a desobedecer e não reconhecer as autoridades civis alemãs. Desobedeceram os comandos de alistamento, se negaram a ser alistados, se negaram a obedecer às ordens e foram presos por causa disso. Muitos adventistas foram presos durante a Primeira Guerra Mundial na Alemanha porque se recusaram a serem alistados. A divisão ela foi tão profunda que na década de 20, esses que haviam se recusado a prestar serviço militar e aqueles que os apoiavam, eles romperam institucionalmente com a Igreja Adventista e fundaram uma outra igreja, a Igreja Adventista da Reforma, o movimento da Reforma. Qual o problema? No momento em que começa a se organizar essa dissidência da Igreja Adventista, muitos grupos que tinham perspectivas teológicas diversas do Adventismo, pessoas desequilibradas, sim, pessoas com as ideias heréticas mais estapafúricas, mais radicais, viram a possibilidade de tentar ter a sua voz ouvida, porque não encontravam espaço dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Saíram e foram para o movimento da Reforma. Então, nos primeiros anos do movimento Adventista da Reforma, foi um período em que eles enfrentaram sérias dificuldades, com pessoas tendo sonhos e visões, os mais aleatórios, com pessoas levantando doutrinas estranhas. Então, a Igreja Adventista da Reforma, ela, apesar de romper com uma ideia pacifista, e a gente vai ver em alguns aspectos, ela enfrentou sérios problemas na sua construção doutrinária nesse período. Avança o tempo e a separação entre a Adventista do Sétimo Dia e o movimento da Reforma acontece de fato na década de 20, ano 1920, 1922. E agora nós estamos chegando em 1936. Ascende um novo governo na Alemanha, o governo chamado Nacional Socialista. Um governo que estabelece uma relação de dominação violenta sobre setores grandes da população alemã, que é usado pelos grandes empresários, pelas grandes empresas alemãs, entre elas a Volkswagen, a Messerschmitt, grupos importantes do setor químico, inclusive indústria farmacêutica e a indústria química até hoje fortíssima na Alemanha, atuaram mobilizando para controlar trabalhadores, para controlar a população, o chamado nazismo. Seu líder, Adolf Hitler, chega ao poder pregando ódio, chega ao poder pregando a destruição de minorias, chega ao poder pregando o ódio a homossexuais, o ódio a estrangeiros, o ódio a todo aquele que fosse diferente. O ódio ao comunismo. Hitler era em essência anticomunista, seu discurso de ódio se referia aos socialistas, aos comunistas, aos sindicatos. E ele chega ao poder na Alemanha por meio não de um golpe, mas por meio de uma eleição. O povo alemão escolhe Hitler. E é trágico quando nós vamos para as publicações adventistas do período da ascensão do nazismo na Alemanha e nós percebemos que muitos pastores adventistas defendiam Adolf Hitler como o melhor para a Alemanha. Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Alemanha apoiaram Adolf Hitler. E eles diziam: em Hitler nós temos ordem, em Hitler nós temos segurança e em Hitler nós temos temperança.
Hitler era vegetariano, Hitler falava contra o consumo de álcool, Hitler pregava a reforma de saúde. E muitos adventistas se viram reconhecidos na reforma de saúde e levaram junto com a reforma de saúde defendida por Hitler o ódio a judeus, o ódio a homossexuais, o ódio a socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas, o ódio a ciganos, o ódio às minorias. As publicações adventistas apresentavam Hitler como o salvador da Alemanha. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi um instrumento do nazismo na perseguição de fiéis adventistas de origem judaica. Para não ser, e aí a gente se pergunta como é que os adventistas do sétimo dia na Alemanha não foram perseguidos? Porque nós não comemos carne de porco, os judeus não comem carne de porco. Nós guardamos o sábado, os judeus guardam o sábado. Como é que os adventistas do sétimo dia na Alemanha não foram confundidos com os judeus? Eles não foram confundidos com os judeus porque em algumas dos vilarejos onde tinha a maioria da população adventista, o Partido Nacional Socialista recebia 95% dos votos. Isso não é falar que uma liderança adventista na Alemanha apoiava Hitler. Isso é falar que setores majoritários da população adventista alemã, nos anos 30 e nos anos 40, apoiaram a ascensão do nazismo. Seguindo as normativas que o partido nazista dava para as igrejas, para evitar a perda de bens materiais, para evitar o confisco das casas de publicação na Alemanha, para evitar o confisco das igrejas, o fechamento das igrejas, membros adventistas do sétimo dia, batizados, atuantes na igreja, esposas de missionários adventistas, por terem origem judaica, foram excluídos da igreja adventista. Eles foram proibidos de frequentar a igreja. E quando procuraram acolhida, quando procuraram apoio dentro da instituição, eles foram orientados a procurar a comunidade judaica, porque eles eram judeus. É trágico olhar para isso. É trágico olhar como uma instituição orientada por Deus se permitiu ser um instrumento de ódio e de destruição. Em algumas igrejas adventistas, a comissão local se recusava a excluir os membros de origem judaica. Nesses casos, toda a comissão da igreja era excluída por orientação da divisão da igreja na Alemanha. As instâncias superiores intervinham nas comissões locais. Eu não estou falando que a gente deva virar adventista da reforma. Eu não estou falando que a gente deva julgar, crucificar, apedrejar os irmãos adventistas do sétimo dia da Alemanha que cometeram um equívoco histórico. Mas é preciso que seja feita a justiça histórica. E a Igreja Adventista do sétimo dia, no ano de 2005, na pessoa do presidente da Igreja Adventista na Alemanha, Gunther Mechel, fez um pedido de desculpas formal para a comunidade judaica alemã e em Israel. É preciso que a gente olhe para o nosso passado e não esconda os cadáveres no armário. Não esconda a sujeira debaixo do tapete. É preciso que nós façamos autocrítica e autoconhecimento. Porque apenas conhecendo a nossa história, nós somos capazes de impedir que novos processos dessa maneira se repitam. A Igreja Adventista se equivocou lá na Segunda Guerra Mundial, quando permitiu e colaborou com o extermínio de 6 milhões de judeus. Isso não significa que a igreja eternamente seja culpada, isso não significa que a igreja não possa ser um instrumento de Deus, mas isso significa que nossas lideranças e nossos membros precisam frequentemente exercer a autocrítica para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Por fim, qual foi a posição dos adventistas da reforma durante a Segunda Guerra Mundial? Eles se recusaram a transgredir o sábado. Alguns dizem numa acepção legalista, outros dizem numa acepção humanitária, mas fato é que, junto com os testemunhas de Jeová, os adventistas da reforma se recusaram e pagaram um preço alto por se recusarem a colaborar com o nazismo.
A Igreja Adventista da Reforma foi proscrita, foi colocada na ilegalidade, foi proibida de funcionar, muitos de seus membros foram presos e alguns deles foram executados nos campos de concentração. Não estou aqui pregando a desobediência ao Estado, mas eu entendo que a postura que a Igreja Adventista tomou lá na Guerra Civil Americana, quando toda a liderança e todos os membros foram conclamados a jejum e oração pelo fim da guerra, pelo fim dos alistamentos obrigatórios, pelo fim do porte de arma, pelo fim da violência, quem sabe nós tenhamos que ter esse mesmo tipo de postura e tivéssemos tido esse mesmo tipo de postura na Segunda Guerra. Um tipo de postura que não compactua com a violência, que não resiste violentamente à violência, mas que toma exemplos como os heróis envolvidos na salvação de mais de 800 judeus numa rede de membros adventistas liderados por Jean Weider, na Alemanha, que salvaram 800 judeus das câmaras de gás. Existiram adventistas do sétimo dia, heróis na Segunda Guerra, que salvaram centenas e centenas de judeus, que acolheram nossos irmãos judeus, para que eles não fossem destruídos no Holocausto. Quem sabe seja neles que nós devamos nos espelhar, e não naqueles que pregaram a violência de um regime nazista. Pessoal, mais uma vez aí um pouquinho de história, né? E como o Alexandre acaba de falar, é bom a gente entender o passado para que ele não se repita no futuro, né? E também não se projete no presente, que é o que vocês perceberam a fala que o Alexandre apresentou, né, pessoal? Então é isso aí, essas foram as entrelinhas dessa segunda lição, pessoal. Nós temos ainda mais 11 lições aqui desse guia, dessa unidade em Cristo. E novamente nós vamos estudar aspectos de união, aspectos de desunião, união, desunião, e vamos aprender aí um pouco mais sobre essa história, até que nós estejamos unidos, como o Ricardo falou, né? Unidos para sempre em Cristo, tentando entender esse amor, essa união da justiça. Experienciando esse amor. Experienciando. Pessoal, para nós foi muito bom gravar esse vídeo, espero que para vocês assistir também tenha sido muito bom. Espero que vocês não esqueçam de dar o seu like, se tiver no Smart TV, vai aí em opções, deixa lá o gostei, se tiver no smartphone, vire lá e coloca gostei, que isso é muito importante para o canal. Comente aqui conosco, deixe suas dúvidas para que outros irmãos leiam e também respondam. E compartilhe aí agora com seus irmãos no WhatsApp para que eles venham entender mais sobre essas causas de desunião que ainda pode acontecer hoje conosco, ok? Fiquem ligados então no canal, muito obrigado por você estar nos prestigiando até aqui e nos vemos então na terceira lição. Tchau, tchau.